Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos ter uma aula sobre núcleo celular. Então, o que é o núcleo da célula? O núcleo da célula é o centro de informações e que comanda a célula por inteiro, né? Então, existem células que não têm núcleo, que elas perdem o núcleo quando maduras, que é o caso das hemácias. Existem células que têm mais de um núcleo, como é o caso do paramércio, que é um protozoário. E existem células que têm muitos núcleos, que são as células musculares. O núcleo ele tem duas fases. Agora a gente vai falar um pouco sobre núcleo interfásico. Na verdade, a aula de núcleo fala sobre núcleo interfásico. Quando a gente estudar a divisão celular, mitose e meiose, aí nós vamos estudar o núcleo mitótico. O núcleo interfásico é quando a célula não está em divisão, ela está em repouso, entre aspas, repouso da divisão. Porém, é um momento de maior atividade metabólica na célula. Esse núcleo interfásico, ele é constituído pela estrutura carioteca ou envoltório nuclear, sendo que essa carioteca, né, ela tá cheinha de poros, que é o número 3. Ela tem ribossomos, ou fora, né, geralmente fora, ou agregada a ela. Tem o nucleolo, que seria, eu sempre chamo núcleo do núcleo, né? Nós temos a cromatina, que é essa parte colorida aqui no meio, toda rabiscada, que é a ina, né, a proteína que cora, que seria o que a gente vai estudar depois, que vai formar o cromossomo, que é o que nós conhecemos como DNA. O núcleo, que é ele por inteiro, aqui, ó, toda essa parte aqui. E ainda agregado a ele, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso em células eucarióticas. E nós temos dentro do núcleo ainda uma estrutura que a gente chama de nucleoplasma. Então, ribossomo e retículo endoplasmático rugoso são organelas agregadas ao núcleo. Núcleo mesmo é a carioteca, os poros, o nucleolo, a cromatina e o nucleoplasma, ok? O envoltório nuclear ou a carioteca, que é o que está aqui, ó, certo? Tá vendo que ele tem vários porozinhos, ele é diferente da membrana plasmática. Ele protege, né? Ele é um revestimento de proteção do núcleo, tá? E aqui no núcleo a gente ainda consegue visualizar nessa imagem as partes claras, que a gente chama de eucromatina, que é a parte onde o DNA está ativo, e a parte escura que a gente chama de heterocromatina. E ainda aqui, essa região aqui, que a gente chama de nucleolo, que é uma região extremamente importante para o núcleo celular. Aqui uma outra imagem do núcleo celular. Essa daqui é uma imagem bem interessante, ó, que mostra aqui o retículo endoplasmático rugoso, o nucleolo, a carioteca, né? Então, é bem fácil de se observar isso, ok? O envoltório nuclear, então, ele tem vários poros, ele tem proteínas e lipídios e ele auxilia aí e tem algumas aberturas para poder permitir que algumas substâncias entrem no núcleo, como algumas bases nitrogenadas, proteínas, lipídios, alguns anticorpos também é importante. O poro é rodeado de proteínas que controlam sua abertura. O número de poros é proporcional à atividade da célula. Quanto mais ativa está a célula, maior o número de poros, mais esse DNA vai fazer a sua duplicação, mais ele vai precisar de substâncias para poder fazer o seu papel. Aqui a gente tem uma imagem de como seria esses poros, né? Só para vocês saberem. Aqui a cromatina, bem corada, ó, a mitocôndria aqui atrás, o ribossomo. Isso é núcleo, aqui é o poro e aqui é citoplasma. A cariolinfa, né, seria um material gelatinoso, é como se fosse um líquido que preenche o núcleo. Ele contém DNA polimerase, que é uma enzima que ajuda o DNA a fazer a sua duplicação, RNA polimerase, que nós vamos estudar depois, nucleotídeos, RNA transportador, mensageiro e ribossômico. Nós vamos estudar isso em ácidos nucleicos, não se preocupem. É semelhante ao hialoplasma, o líquido que tem no citoplasma, e é onde ocorrem as reações químicas para que o núcleo possa fazer a sua função. A cromatina, que é essa parte aqui, bem pigmentada, ela é composta basicamente de DNA e proteínas histonas. Só que essa cromatina, ela pode estar condensada ou não.
Então vejam aqui, eu tenho o DNA, quando ele tem algumas partes livres e algumas partes mais condensadas no núcleo interfásico. Essa cromatina ela tem dois tipos, a eucromatina, que seria a cromatina verdadeira, que é como se fosse essa cromatina esticada, ela tem mais DNA do que proteína estona. O DNA em forma de eucromatina, ele faz síntese proteica, que é o que nós vamos estudar depois em ácidos nucleicos. Mas tem algumas regiões do DNA que não estão ativamente funcionando. E aí essas regiões ficam envoltas de uma proteína chamada proteína estona, que é o que a gente vê aqui, ó. Isso é uma proteína estona. Por que isso acontece? Então vejam, quando nós somos um zigoto, os nossos genes todos estão ativos. Os que são genes, o DNA que é gene está ativo. Tudo está em eucromatina, vamos dizer assim. Depois que as nossas células vão se multiplicando e a célula vai virando a pele, o cabelo, o olho, uma célula do fígado e assim por diante, essas células não precisam ter todo o DNA ativo. Elas só precisam da parte do DNA que interessa para aquele local. Então, as células da pele só têm ativo a parte do DNA que interessa para a pele. A parte do olho, do coração, do fígado, do rim está inativado, que é a heterocromatina. Então, só fica esticada as partes naquela célula que interessam para aquela célula. E isso tudo ocorre lá na divisão celular e também no desenvolvimento embrionário, ok? Então não esqueçam que nós temos duas cromatinas, a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina é como se fosse, né, um fio esticado. E a heterocromatina, por isso que ele é mais escuro, ele fica mais condensado e aí o DNA não consegue fazer as suas funções. Beleza? Uma cromatina extremamente interessante e visível numa microscopia é a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Então, nós mulheres temos dois X, nós somos XX, que é o X sexual. Os homens têm XY, que depois eu vou falar melhor sobre isso. Foi observado, né, por Barr, que as células que tinham uma manchinha escura semelhante ao núcleo, eram células que ele dizia que essa manchinha mais escura é esse X, porque um dos X da mulher ele fica condensado, ele não é utilizado, apenas o outro. Então, toda mulher tem na sua célula uma cromatina sexual. Os homens não, porque os homens só têm um X e esse um X ele não está condensado. Ele está ativo, então ele está descondensado e não fica muito visível. Então, sempre que eu olhar uma célula e ela tiver essas estruturas apontadas, são cromatinas sexuais. Na espécie humana, significa que é uma célula de mulher. Ok? Ó, mais um detalhe para vocês. O nucleolo eu chamo muito de núcleo do núcleo, que é uma região bem escura dentro do núcleo. Ele tem um aspecto de grano, mas não é limitado por membrana, ele está ali solto e ele tem como principal função a produção de ribossomos, ou melhor, a produção de RNA ribossômico e também do transportador, mas ainda o RNA ribossômico. E ele origina-se dos cromossomos celulares, que depois eu vou falar um pouco sobre cromossomos. Geralmente ele é feito de uma região que a gente chama de satélite, que depois eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, a gente tem a carioteca, o DNA, né, que não tem nada em volta, que quer dizer que é a eucromatina, e aqui está mostrando uma síntese proteica aí, até o citoplasma, que é um assunto que nós vamos ver em ácidos nucleicos, não se preocupem agora. Teve uma experiência para dizer sobre a importância do núcleo, né? A experiência de Balbiani. O que esse cientista fez? Ele pegou uma ameba, cortou essa ameba ao meio e deixou o núcleo de um lado e a outra célula do outro. Aonde tinha um núcleo, a célula sobreviveu, se regenerou e continuou tranquilamente. A parte que não tinha um núcleo acabou morrendo. E ainda esse cientista conseguiu pegar o DNA, o núcleo dessa parte da ameba, ele transplantou para essa outra parte que não tinha, e quando transplantou, essa parte sobreviveu. Então, para mostrar que o núcleo, sim, é um centro de informações da célula e é extremamente importante. Por isso que os vírus atacam os núcleos. Vamos falar um pouco de cromossomo. O que é um cromossomo, pessoal? Lembra que eu falei da cromatina? Então, eu tenho a eucromatina, que é esticada, e a heterocromatina.
Quando a célula está em núcleo interfásico, eu tenho os dois. Eu tenho eucromatina e tenho a heterocromatina. Quando a célula vai entrar em divisão celular, mitose ou meiose, o que acontece? Essa célula tem que proteger todo o seu DNA para poder fazer a modificação, a sua divisão. Lembrando que quando uma célula vira duas, eu tenho que duplicar o material genético. Então, eu preciso duplicar o material genético e preciso defendê-lo para que não ocorram modificações, não sofra mutações ou invasões de parasitas e eu acabe perdendo essa nova célula que eu estou formando, certo? Então, os cromossomos são DNA com muita proteína histona. Então, eles são produzidos na mitose ou meiose, na fase de prófase, que a gente vai estudar também depois. Elas são proteínas espiralizadas e elas também são visíveis ao microscópio, tá? Aqui é uma imagem um pouco colorida, mas é visível sim no microscópio. E aqui a gente tem um cromossomo. Então, o que é o cromossomo? É uma cromatina com muita histona, que protege todo o DNA, então é praticamente só a heterocromatina, bem condensada, que protege o DNA e é visível ao microscópio. Quando a célula faz isso, ela perde a sua carioteca, tá? Que é esse desenho que a gente tem aqui, cromossomo. E o cromossomo é duplicado. Por quê? Porque se uma célula vira duas, e eu tenho 46 cromossomos em uma célula, se uma vira duas, eu tenho que duplicar o DNA para poder fazer duas novas células exatamente iguais. Então, aqui a gente tem a estrutura de um cromossomo. O cromossomo, ele tem as cromátides, então quer dizer que esse lado inteiro é exatamente igual a esse, são DNAs duplicados, porque isso aqui vai ser dividido lá na frente. Eles têm a constituição primária, que a gente chama de centrômero. Tem as regiões da extremidade, que estão aqui destacadas em vermelhos, que a gente chama de telômero, telo é extremidade. E a gente tem essa constricção secundária, que nesse caso aqui está mostrando um cromossomo acrocêntrico. Lembram daquela região satélite que eu falei, que é o que vai formar o nucleolo? É essa região aqui. Os cromossomos ficam um do lado do outro e formam um círculozinho. Aqui uma imagem de microscopia de fluorescência mostrando uma divisão celular, né? E esses risquinhos aqui que estão em verde está representado aqui, ó. São microtúbulos que se ligam ao centrômero. Então, o centrômero é uma região que vai auxiliar na divisão desse cromossomo, na divisão celular, que nós vamos estudar depois, não se preocupe. Então, ó, aqui é um esquema para vocês entenderem que o DNA foi envolto por um monte de proteínas histonas que foram condensadas, 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 condensadas até virar o próprio cromossomo. Então, vocês terem uma noção. Aqui também mais uma imagem sobre isso. Aqui seria a evolução dessa condensação de DNA com proteína histona até virar um cromossomo. Lembrando que o DNA primeiro é uma fita simples, essa fita é duplicada e aí ocorre a condensação. Tipos de cromossomo. Nós temos cromossomos e o tipo dele tem a ver aonde está esse centro do cromossomo. Então, nós temos os cromossomos metacêntrico, o centro está no meio, cromossomo submetacêntrico, um pouco acima do centro, acrocêntrico não tem centro e telocêntrico, o centro está na extremidade. Então, vamos ver aqui. Metacêntrico, o centro está no meio, o braço de cima tem o mesmo tamanho do braço de baixo. A gente sempre coloca uma linha para descobrir aqui como é que são esses cromossomos. O submetacêntrico, estão vendo? Ó, o núcleo subiu, ele é submetacêntrico, ele está acima do centro. O acrocêntrico, ele está aqui, ó, nem tem mais centro, porque ele já deslocou totalmente o centro, é sem centro. E aqui em cima eu tenho aquela região que eu falei para vocês, que é a região satélite. E um cromossomo telocêntrico é aquele que só tem uma extremidade. Ó. Então, onde é que está o centrômero? Está na região extrema, e eu falei para vocês que o extremo a gente chama de telômero. Então, o cromossomo telocêntrico, o centro está no telômero. Beleza? Então, assim, não tem muito a ver essa situação. Ah, nós temos 46 cromossomos. Então, nós somos os animais ou somos dos seres vivos o que tem mais cromossomos. Não. Nós temos muitos cromossomos assim. Desses três tipos, nós não temos cromossomos assim. Existem espécies de animais, como a abelha. A abelha tem 82 cromossomos. E às vezes ela tem 82 assim.
A maioria desse tipo. Então, um cromossomo como esse tem mais genes diferentes do que um cromossomo como esse. Então, isso conta também na hora dos genes. O que é um cariótipo? O cariótipo é eu pegar todos esses cromossomos e organizá-los. Então, quando você vai se mudar, você pega todas as coisas da sua casa e coloca em caixa. Quando a célula está em divisão celular, que também é uma mudança, ela pega todo o seu DNA e coloca em caixa. E aí, quantas caixas que elas formam? 46. Então, o cariótipo é a organização dos cromossomos em pares, porque um cromossomo vem do pai, o outro vem da mãe. Então, se eu tenho olho verde, é porque o gene do olho verde que está naquele cromossomo da minha mãe tem o mesmo no meu pai. Ok? Isso a gente vai ver depois em genética, não se preocupe. Então, aqui eu tenho um cariótipo. Então, aqui eu tenho. São quantos pares? Se um vem do pai e outro vem da mãe, eu tenho 23 pares. Então, aqui eu vou ter o primeiro par, isso aqui é um esquema real, isso aqui é um esquema didático. Segundo par, terceiro par, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim sucessivamente. E aqui nós temos o par sexual, que nesse caso eu tenho o X e eu tenho o Y. Nesse caso, é um cariótipo de um homem. É humano porque tem 46 e é homem porque tem o Y, ok? Aqui no caso eu tenho um cariótipo, certo? E aqui também é um cariótipo masculino porque aparece aqui ó, o cromossomo X, é uma outra maneira de organizar, e o cromossomo Y. E todos eles aqui, ó, estão vendo? Eles são semelhantes. Ó. Esse aqui é metacêntrico, esse aqui é submetacêntrico, esse daqui é acrocêntrico. E aqui nós temos um Y, que é um cromossomo bem menor do que esse, que é o que a gente chama de X e Y. Uma coisa que é importante saber é o seguinte: então, nós temos 46 cromossomos nas células somáticas. Quando nós formamos os nossos gametas, nós formamos 23 cromossomos dentro da célula. Quando eu digo que eu tenho um óvulo de 23 ou tenho um espermatozoide de 23, em 23 chama-se haploide, que é metade. Quando eu digo que eu sou 2N igual a 46, eu sou diploide, eu tenho 2. Então, nós somos formados por uma parte haploide da mãe, uma parte haploide do pai. Os dois juntos formam uma célula diploide, um cromossomo diploide. Ok? Beleza, então. Então, aqui todos são diploides, que são todos pareados. Aqui, no caso, ó, que bonito. Agora eu tenho um cariótipo feminino. 46XX. Então, aqui é um cariótipo de uma mulher. Então, nós temos os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Os 44 autossômicos são esses aqui, e aqui é o sexual que vai indicar, no caso da espécie humana, XX é mulher, e se for XY ou até o outro que é melhor, é um homem. Ok? Isso aí vocês têm a obrigação de saber quando vocês olham. Tá? E aqui a gente tem uma imagem do cromossomo X enorme, que é aquele que vai ser o corpúsculo de Barr nas mulheres, que as mulheres têm 2, e aqui o Y, que é bem menor do que o cromossomo X. Aqui mais uma imagem que a gente vai estudar bem em genética, não se preocupem. Então, o X e o Y têm regiões com os mesmos genes, mas tem regiões que têm genes diferentes. Beleza? É isso aí, pessoal. Núcleo não é muito complexo, é extremamente simples. Estudem, façam os exercícios e qualquer dúvida a gente conversa. Um beijo e até a próxima.